Primeiramente, boa tarde a todas as pessoas que participam do YouTube e também os meus alunos. Boa tarde e bom dia para quem for assistir esse vídeo, boa noite para quem for assistir esse vídeo nesse horário. Eu sou o professor Rafael Nascimento, hoje é 2/11/2025 e o assunto que a gente vai abordar é ciência e tecnologia, certo? Para o terceiro ano, ok? Capítulo 9, vocês que querem acompanhar, que é página 171 a 192. Um mundo em desencanto, outros tempos, outras racionalidades, século XX, a ciência e a tecnologia na era dos extremos, ciência, tecnologia e sociedade, que é ciência, um produto social, o laboratório como janela para o mundo, usos sociais da ciência, o campo científico em debate, né? Ciência pura vs ciência aplicada, limites éticos e políticos da pesquisa científica, política, economia e ciência, quando os interesses entram em conflito, e o negacionismo científico. Bom, esse assunto vai servir para a prova, certo? Esse assunto em especial é um assunto bem interessante, porque é um assunto atual, né? Ciência e tecnologia, a partir da página 171 a 192. Acompanhe comigo. Ciência, na realidade, né? E eu gosto muito de ciência, é um modo sistemático de compreender. A gente compreende o modo sistemático de compreender a realidade, o mundo, por meio, primeiro, da observação, por meio da experimentação e por meio da razão. Já a tecnologia é aplicada à prática desse conhecimento para transformar a realidade a qual a gente está inserida, certo? Produzir ferramentas, curar doenças ou desenvolver meios de transporte e comunicação. Então, embora distinta, tanto ciência como tecnologia, ciência e tecnologia elas caminham juntas, especialmente a partir da revolução científica do século XVII, quando nomes como Galileu, como Newton, como Bacon, né, podemos dizer, colocar Bacon dentro dessa relação, que eles inauguraram o ideal moderno de progresso, baseado no conhecimento racional e também no conhecimento experimental. Então, a ciência, de fato, ela busca o saber verdadeiro. A tecnologia, ela é o saber fazer. Veja, a ciência busca o saber verdadeiro e a tecnologia o saber fazer. Juntas, elas moldaram o mundo contemporâneo, certo? O mundo atual, e influencia diretamente a economia, elas influenciam diretamente a política, diretamente a ética e a vida cotidiana dos seres humanos, certo? E por que existe esse tópico, um mundo em desencanto? Bom, vocês têm costume de ler alguns livros. Eu aconselho que vocês sempre observem as referências bibliográficas a qual eu dou para todos vocês em vídeo, né? E vocês lendo essas referências bibliográficas, vocês vão absorver muito mais facilmente essa situação. Então, o sociólogo Max Weber, né? Ele descreveu a modernidade como um mundo em desencantado, um mundo em desencanto. Ou seja, com o avanço da racionalidade científica e da técnica, o ser humano ele deixou de explicar os fenômenos pela magia, pela religião primitiva ou pela tradição, como era costumeiramente explicado. Veja, vamos voltar um pouquinho no tempo e a gente vai entender que os fenômenos que eram feitos dentro das religiões primitivas, dentro da magia, e quando eu falo magia, eu não estou falando de magia de fazer uma magia e desaparecer uma pessoa ou nascer uma perna, um braço, não estou falando disso. Eu falo de magia, do conceito de magia dentro do princípio dos povos primitivos, que era muito lidar com ervas como substâncias psicotróficas, com simplesmente alterações da consciência. Estou me referindo a isso. Então, magia pela religião ou pela tradição. A tradição, existe uma tradição no passado e também existe atualmente uma tradição. A tradição que basicamente temos hoje é a tradição ortodoxa.
A tradição no passado eram variadas formas de pensamentos, não só dentro do cristianismo, mas dentro do judaísmo e assim sucessivamente. Mas no passado existia a tradição, certo? Hoje a Igreja Católica traz a tradição, a Igreja Protestante traz uma tradição. No passado existiam os ortodoxos que traziam uma tradição para compreender o universo de forma racional e calculável. E esse, digamos, desencantamento, né, que a gente pode entender, pegando o que a gente vive hoje, no tempo passado a gente vivia de outra maneira, trouxe avanços extraordinários, mas ela também trouxe uma perda simbólica, ou seja, trouxe uma perda simbólica. O mundo ele deixou de ser percebido como se fosse um mistério ou algo que não pode ser, digamos, explicado pela maneira racional ou pelo conhecimento humano, mas algo como mistério, algo que é intocável. Não. O mundo deixou de ser dessa maneira e passou a ser tratado como um objeto manipulável, aquilo que pode trazer a informação real mediante o objeto manipulado, essas experiências, as evidências. Então, a racionalização da vida aqui, moderna, ela gerou uma eficiência, mas também uma burocratização, alienação e perda de sentido existencial. E o que o Webb chamou, sabe de que tudo isso? De jaula de ferro da razão instrumental. Por quê? Tudo foi baseado em cima apenas da racionalização, esquecendo as questões do sentido existencial de cada ser humano. E aí ele chamou isso de jaula de ferro, que é na realidade a prisão que o indivíduo ele começa a ter, certo? Baseado em cima dos instintos humanos, em cima do racionalismo que leva ao cientificismo e uma prisão existencial, vamos dizer assim. Então, isso quem falou foi o Weber, né? Outro subtítulo que está no livro de vocês é a questão outros tempos e outras racionalidades. Ou seja, nem todas as civilizações, né, se a gente pegar no mundo primitivo até os dias atuais, elas passaram por uma mudança no que se concerne ao campo científico. Povos antigos indígenas, ou o que a gente pode falar orientais, né, eles desenvolveram uma outra visão de mundo, uma outra racionalidade, baseada, por exemplo, na harmonia, baseada na tradição e também na espiritualidade a qual eles consideravam coerente. E esse modo de pensar distinto de cada povo, né, não deve ser visto como atrasados, mas, ao meu ver, como uma forma alternativa de racionalidade, como defende Edgar Morin. Edgar Morin, na realidade, ele veio com essa ideia, né, de trazer uma reflexão sobre essa proposição. Ele propõe uma razão aberta, integrando ciência, arte e ética. É o que Morin ele propõe, né? E quando ele fala aberta, ele está se referindo a outros tipos de visão de mundo, a outros tipos de racionalismo, a outro tipo de cálculos, né, em cima da abstração da objetividade. Ele está se referindo a isso. Então, portanto, que compreender o mundo atual exige de fato reconhecer a pluralidade das formas de conhecimento, que são várias, são muitos, e a convivência entre saberes científicos, entre os saberes filosóficos e entre os saberes tradicionais. Já no século XX, né, que é o outro tópico, né, o historiador Eric Hobsbawm, né, ele chamou o século XX de Era dos Extremos. E por quê? Um período de contraste entre o que estava partindo para um progresso e, ao mesmo tempo, destruição. Por isso que Era dos Extremos, porque aqui está indo para o progresso e aqui está indo para a destruição. Esses dois polos antagônicos. Ou seja, foi o século da penicilina, né, da internet, que foi o progresso, e da exploração espacial, que foi um progresso. A penicilina, ela veio para um quesito de destruição. Então você vê, ao mesmo tempo que, na realidade, a ciência vem trazer
a maioria das vezes, pontos positivos, ela pode também trazer a destruição, entende? Aí por isso que ele colocou esse nome como Era dos Extremos. Aí ele colocou a penicilina, né? Que foi um exemplo que matou milhões de pessoas, né? Só que tivemos em contrapartida a isso a exploração espacial e a internet. Também a ciência traz com o avanço as bombas atômicas, também traz no campo da concentração, da manipulação genética, ou seja, sempre os extremos. A bomba atômica veio para destruir e a manipulação genética, dependente da forma que é usada, ela pode servir para o bem ou para o mal. Então, a ciência, antes vista como um caminho para a salvação humana, ela ao mesmo tempo, com o passar do tempo, ela se revelou ambígua, né? Capaz de curar e matar, como de libertar, como também de dominar. O projeto moderno de progresso ilimitado entrou em crise. Então surgiu a necessidade de repensar os limites éticos políticos da própria ciência, porque dependendo da forma como ela é usada, ela pode trazer a destruição. Está dando para entender? Outro tópico foi ciência, tecnologia e sociedade, né? Bom, a partir da segunda metade do século XX, filósofos e sociólogos passaram a discutir a interdependência entre ciência, tecnologia e, por conseguinte, sociedade. A ciência ela começa a deixar de ser vista como neutra, né? E passou a ser compreendida como atividade social, influenciada primeiro pelos valores, influenciada pelas ideologias e interesses econômicos. E eu, particularmente, passo por isso. Porque, para quem não sabe, eu também sou do campo científico. E, particularmente, eu passo por isso constantemente, porque essa briga ideológica, por exemplo, que existe no país, isso afeta também o campo científico. Isso, inclusive, na forma de interpretação da realidade. Afeta demais. Então, a ciência, como era vista anteriormente, ela era vista como neutra, como a forma que o homem tinha de manifestar sobre as experimentações e as observações, etc. A ciência começa a ter essas influências externas, ou seja, a questão da ideologia, dos interesses econômicos e influenciada, inclusive, pelos valores, dependendo especificamente daquela pessoa que está fazendo a pesquisa e o cientista que está discorrendo sobre o assunto. Então, há autores como Thomas Kuhn, Bruno Latour, eles mostraram que o conhecimento científico, ele se constrói em comunidades, que é sujeita a paradigmas e disputas. Assim, a ciência e sociedade não estão separadas, segundo esses dois autores. Uma molda a outra, né? Outro subtópico que a gente pode ver é a ciência como um produto social. Veja, a ciência ela é produzida por pessoas, você concorda comigo? E em contexto histórico específico, isso significa, de certo modo, que ela reflete as condições políticas, culturais, econômicas de seu tempo, da realidade a qual a gente está inserido. Então, por exemplo, o desenvolvimento da física nuclear no século XX, por exemplo, não pode ser separado da corrida armamentista e das guerras mundiais. A ciência é, portanto, um produto social e não um conjunto de verdades universais. Ela é um produto social. Reconhecer isso, ela não diminui a sua importância e a sua utilidade, mas nos torna mais críticos, né, sobre quem financia, quem decide e quem se beneficia com as descobertas dentro do campo científico. No quesito laboratório, né, como janela para o mundo. Bom, o laboratório é um espaço simbólico, né, onde a natureza é observada, ela é controlada e até transformada em conhecimento.
Porque quando um indivíduo, por exemplo, pega uma célula, ele observa pelo microscópico, né, e ele faz toda a observação, ele está observando a natureza, ele está controlando, ele está transformando, porque aquilo que está sendo observado pode ser misturado com outros produtos e ter uma nova reação. E tudo isso traz conhecimento para quem está fazendo todo esse processo científico. Entretanto, como lembra Bruno Latour, certo? O laboratório não é um espaço isolado do mundo. É nele que se decidem quais verdades serão reconhecidas e quais as tecnologias serão produzidas. Ou seja, o laboratório é uma janela para o mundo, né? Mas também um centro de poder onde se define o rumo da ciência e também da própria sociedade. Os usos sociais da ciência, o campo científico em debate, né? A ciência, no caso, ela tem múltiplos usos sociais. Por exemplo, a partir da ciência a gente pode gerar cura, a gente pode fabricar energia limpa, avanços tecnológicos, mas também pode ser usada para controle, como lucro e dominação. Então, o campo científico, como diria Pierre Bourdieu, é um espaço de disputas simbólicas, né, onde cientistas competem por prestígio, reconhecimento e financiamento. E é por isso que a ciência precisa constantemente ser debatida, constantemente ser fiscalizada e democratizada. É o que a gente precisa do cientista, né? Ciência pura e ciência aplicada. A ciência pura, para vocês terem uma ideia, ela busca o conhecimento pelo conhecimento. É a ciência pura, né? Sem ideologias, que é muito difícil, né? Mas a proposta dela é essa, é o conhecimento pelo conhecimento. Compreender que as leis da natureza sem se preocupar com a utilidade imediata. Já a ciência aplicada, ela procura usar o conhecimento para resolver problemas concretos e desenvolver tecnologia. Ambas são importantes, mas a sociedade moderna, com a gente está inserido, ela tem de valorizar mais a aplicada, especialmente pelo seu potencial econômico. E isso gera tensão entre o desejo de saber e o interesse de lucrar, né? Aqui também tem um topo subtópico: limites éticos e políticos da pesquisa científica. Vamos lá, toda pesquisa científica ela deve respeitar os limites éticos, isso é certo, especialmente quando envolve seres humanos, animais ou meio ambiente. Tem que ser sério, ok? Então, caso como experiências médicas que você observa, em teste de biomedicina, em prisioneiros durante o nazismo, ou uso de armas químicas e também biológicas, revela, de certa forma, o perigo de uma ciência, né, sem ética. A política e o direito, elas precisam definir regras e princípios que protejam a dignidade humana, que protejam o equilíbrio ecológico. Então, hoje o tema como clonagem, edição genética e também, atualmente, a inteligência artificial, elas desafiam esses novos limites, podemos dizer assim. Entendeu? A questão política, econômica e ciência, economia e ciência, política, economia e ciência, está aqui no livro separado aqui, ó. Política, economia e ciência, quando interesses entram em conflito, né? É o penúltimo subtópico, né? Política, economia e ciência, quando interesses entram em conflito. Veja, a ciência não existe no vácuo, ou seja, a boléu. Ela é financiada por governos, empresas, instituições, ONGs. Isso significa que, muitas vezes, interesses econômicos e políticos interferem nas pesquisas científicas, determinando o que será investigado e o que será ignorado. Por exemplo, deixa eu ver se eu coloco algum exemplo que eu possa me lembrar aqui. Indústria farmacêutica, por exemplo, pode privilegiar remédios lucrativos em detrimento a vacinas baratas. Está entendendo? Governos podem
censurar estudos que contradizem suas ideologias, por exemplo. Está entendendo? Então você vê os jogos de interesses. Então, esses conflitos revelam que a neutralidade científica é um ideal difícil de alcançar, mas muito difícil mesmo, e que a vigilância democrática é essencial. Infelizmente, e por fim, o negacionismo científico. Isso é de grande importância, né? De grande importância, porque a gente vive hoje num imenso negacionismo científico. É a pessoa que nega os fatos, meu amigo, e evidências comprovadas pela ciência. E esses indivíduos, eles se manifestam em movimentos que negam a eficácia, por exemplo, de vacinas, negam que exista o aquecimento global, ou negam também a teoria da evolução, entende? É o negacionismo científico, negar por negar, sem uma prova factual. Então, geralmente, o negacionismo, ele nasce da desconfiança nas instituições científicas e da manipulação de informações nas redes sociais, como, por exemplo, o indivíduo, ele diz que tem um apreço pela uma ideologia, né? Por exemplo, ele diz que tem um apreço pela esquerda. Ele é um cientista. Aí tudo que ele produz, a direita, ele critica ele, porque ele é esquerda. Mas o que ele apresenta factualmente é sustentado por fundamentos sólidos. E mesmo assim, com a prova contundente, as pessoas, elas terminam não considerando o que esse indivíduo fala, porque elas são de uma posição ideológica e não só ideológica, como movimentos ideológicos factuais. E aí, como é que eu posso dizer? O desenvolvimento dessa pessoa vai ser baseado em cima, sabe de quê? De ideologias, em cima de um vício. Então, combater o negacionismo não significa impor dogmas, mas educar o pensamento alheio e crítico, fortalecer a comunicação científica e aproximar a ciência da própria sociedade. É isso que, ao meu ver, deve fazer. Então, a ciência, ao meu ver, e a tecnologia são maiores expressões da capacidade humana de compreender e de transformar o mundo. Contudo, quando desassociada eticamente da política e da responsabilidade social, pode se tornar instrumento de destruição e também de controle. O desafio hoje atual, contemporâneo, é construir uma ciência humanizada que uma razão e solidariedade, progresso e sabedoria, e teoria e consciência, certo? Aonde, basicamente, os fatos vão falar por si só, mais do que a própria crendice. É isso. Um abraço do professor Rafael Nascimento.